Meu nome é Yuri Freitas Reus, eu sou orientando do professor Marlo Vieira. E o tema da MIC esse ano foi adaptação de domínio e métodos gerativos no processamento computacional da língua portuguesa. Como introdução, nós temos modelos de linguagem para NLU. Esses modelos de Natural Language Understanding, eles são baseados em arquitetura de Deep Learning, que miram em representar um conhecimento linguístico em um hiperespaço. E então, dado um token, ou sentença, ou palavra, documento para esse modelo, ele retorna, com o que ele aprendeu da língua, uma representação desses tokens, dessas sentenças, desses documentos, em uma representação vetorial que dizem respeito a essas palavras de acordo com o que foi passado como treinamento para esse modelo. E nessa abordagem usamos modelos que consideram contexto. Por exemplo, uma palavra em uma frase não necessariamente vai ter a mesma representação com a palavra em outra frase, vai depender do contexto em que essa palavra está, contexto posicionado, etc. E o principal modelo que utilizamos foi o BERT. O BERT ele é um modelo bidirecional, ele aprende a sentença lendo de trás para frente e de frente para trás, e ele é baseado no encoder do Transformers, da arquitetura Transformers, com algumas mudanças. Ele visa a representação vetorial de tokens ou sentenças, e esse BERT foi pensado para ser agnóstico para tarefas, ou seja, ele é pré-treinado com a quantidade exaustiva de textos, de modo semi-supervisionado, para aprender toda uma estrutura relacionada à língua, e o treinamento é realizado com a predição de próxima palavra, para então aprender a representação dessas palavras, a representação base dessas palavras, e esse modelo então ele vai ser especializado, ou seja, esse modelo ele para um aprendizado de uma melhor representação para êxito em dadas tarefas, o modelo passa por novos treinamentos, ou seja, para melhorar em tarefas de NLP como reconhecimento de entidades nomeadas, como análise de sentimento e etc., ele vai melhorar a representação dessas palavras ou dessas sentenças para uma rede que vai ser de classificação ou classificação sequencial, dependendo do problema. Duas técnicas de transferência de conhecimento são fine tuning e uso de adaptadores. Nesse contexto, transferência de conhecimento é basicamente você pegar um modelo e então treinar um novo modelo em cima desse modelo, com o objetivo de aproveitar de um conhecimento anterior, ou seja, do treinamento anterior do modelo que foi usado para treinar o novo modelo, e aí você está fazendo a transferência de conhecimento de um modelo para outro. Propostas de experimentos. Fine Tuning versus adaptadores. Uma breve menção é que no Fine Tuning há alteração de pesos do modelo. Ou seja, naquela camada linear do final do modelo da arquitetura do BERT, ele irá ter alterações desses pesos, enquanto adaptadores, no geral, irão adicionar camadas intermediárias e deixar os pesos originais do modelo os mesmos. Propostas de experimentos. Então vem aqui da questão. Estudar e fazer experimentos de transferência de conhecimento entre línguas e tarefas, ou até entre domínios, por exemplo. Dado o modelo, quanto de recurso de uma nova tarefa precisa ser adicionada para um treinamento? Por exemplo, nós temos um modelo em inglês, treinado que dá bom resultado no inglês, mas se quisermos usar o conhecimento para uma mesma tarefa em português e quisermos usar um modelo em inglês, nós podemos estar passando dados em português e ver se ele aprende para o português também, ou de uma tarefa para outra. Por exemplo, nós podemos pegar entidades de uma tarefa e tentar reconhecer entidades equivalentes em uma nova tarefa, por assim dizer. E foi em torno disso que funcionou esse processo de pesquisa. Aqui nós temos um fine-tuning de um modelo de análise de sentimento do BERT em inglês
com dados da língua portuguesa para uma tarefa em português. Pegamos nesse gráfico desse experimento um modelo treinado em inglês para análise de sentimento em inglês do BERT e veja que fazendo a gradação de dados, com apenas 10% do dataset em português, ele conseguiu performar acima de 90% para análise de sentimento em português. Ou seja, ele com 10% conseguiu aprender baseado no modelo anterior. Houve uma transferência de conhecimento.